Bem-vindos a mais uma receita do canal e a página Sobrevivência e Terapia. Hoje vou fazer biscoitinho recheado com goiabada, ou lolita, como preferirem. Então vamos aos ingredientes. Antes de passar os ingredientes, pessoal, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Várias pessoas me questionaram para passar os pesos em medidas caseiras. Então, o que acontece? Deixa eu só explicar, tá? Eu comprei aqui, ó, esse copo medidor, que ele tem as gramas, ó. Aqui você pode ver que tem todas as gramas com as marcações. 100 gramas, 200 gramas, 300, é tudo em gramas, não é ml esse copo, tá? Então, esse copo, para vocês terem ideia, ele me custou R$13,50. Eu não considero a medida correta, não considero que se eu passar 500 gramas, vocês vão medir aqui e vai ser exato 500 gramas, tá? Então, com menos de R$30, vocês conseguem comprar uma balança, pessoal. Então, eu sempre vou indicar para as pessoas terem uma balança. Se vocês quiserem as medidas caseiras, vocês podem comprar esses medidores. Esse aqui, por exemplo, equivale a uma xícara de 250 ml, tá? Só que aí tem que ter todo aquele cuidado. Quanto que eu vou colocar, por exemplo, de farinha aqui nesse medidor? Se eu socar um pouquinho, se eu bater, vai caber mais. Se eu colocar ela mais leve, só colocar, vai ser menos. Então, vou continuar passando em gramas. E ao lado eu vou colocar a medida caseira para facilitar para alguns. Só espero que consigam fazer certo, tá? Então, aqui eu tenho 100 gramas de manteiga. Manteiga a temperatura ambiente, tá, pessoal? 8 colheres rasas de sopa, tá? Equivale a 8 colheres. Mas vamos pelo peso para ter certeza, tá? 100 gramas de manteiga. 40 gramas de queijo parmesão ralado, 4 colheres, 4 colheres de açúcar, aqui tem 50 gramas de açúcar, medi 4 colheres. E 2 xícaras, que é esse medidor de 250 ml, que equivale a 320 gramas. Vou usar o necessário. Esses são os ingredientes para fazer a massa. Depois a gente vai utilizar goiabada cascão, tá? Se você tem a goiaba em casa e quiser fazer a sua própria goiabada, tem a receita no canal, tá bom? Então, só queria mostrar para vocês que às vezes não vale a pena. Às vezes vale a pena investir um pouquinho mais e comprar uma balança. A minha balança, para vocês terem uma ideia, ela já tem uns 7, 8 anos. Acho que foi trocada a pilha uma vez só. Então, aqui eu vou colocar a manteiga. Manteiga a temperatura ambiente, tá? Ó, pode ver que ela tá bem creme, ó, bem ponto de pomada. 100 gramas de manteiga. Vão me questionar se pode ser margarina? Até pode, pessoal. Mas a manteiga faz menos mal para nossa saúde. A manteiga fica um sabor melhor, tá? Então, eu sempre vou preferir colocar a manteiga, tá? Quem não tem ou quem não consegue, até pode colocar margarina, mas eu indico a manteiga. Vou misturar bem e na sequência vou colocando a farinha de trigo até dar ponto na massa. Então aqui é rapidinho, ó, é só misturar esses 3 ingredientes. Esse biscoitinho fica muito gostoso, ele desmancha na boca, pessoal. Tem quem chama de pastelzinho de goiabada, tem quem chama de lolita, tem quem chama de biscoito de goiabada. Qualquer um dos 3 está correto. E agora vamos colocando a farinha de trigo o necessário. Então, vou colocando, vou misturando e depois eu passo para vocês bem certinho quanto que eu utilizei, para vocês terem certeza. E mais uma vez, aproveitam e deixam aí nos comentários se vocês preferem o peso ou as medidas, pessoal. Colocam aí. E aí, vocês me dizem depois o que vocês preferem, tá? Você que tá chegando no canal agora, aproveita e se inscreva no canal. Não esqueça de acionar o sininho, que desta maneira, sempre que a gente colocar um novo vídeo, você receberá uma notificação. Então,
aqui é bem fácil, ó. Tem bastante gordura ainda, tem bastante manteiga, a gente sente na mão. Então, é só ir colocando a farinha de trigo até dar ponto na massa. Já já eu volto para mostrar para vocês. Massa pronta. E olha, pessoal, sobrou meia xícara, vamos falar assim, de 250 ml de farinha de trigo, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Conforme a gente coloca a farinha, no caso, em uma medida caseira, se eu bater um pouquinho, olha ali, ó, ela diminuiu muito, pessoal. Por isso que eu não considero medidas caseiras, medidas precisas, medidas corretas. Eu vou continuar colocando as receitas sempre em gramas e conforme eu falei, aqui tem mais da metade do valor de uma balança, pessoal, e é um copo plástico, tá? Então, compram uma balancinha, quem não tem, que com certeza vão fazer bem certinho, vão fazer sem erros, tá? Então, vamos pesar aqui para ver quanto que sobrou de farinha. Meia xícara, agora eu dei uma batida, ela desceu bastante, tá? E vamos colocar aqui, ó. Sobrou 70 gramas, tá? Então, lá na descrição do vídeo, eu vou passar bem certinho. Eu tinha 220 gramas, sobrou 70, então quer dizer que eu usei 150 gramas de farinha de trigo, tá? Uma balancinha dessas, pessoal, essa aqui minha tá bem velhinha já. Ela deve ter quase uns 8 anos, mais de 7, com certeza. E foi trocada a pilha uma única vez, tá? Só para mostrar para vocês. Então, às vezes, vale o investimento. Se tu vai olhar, sai mais caro comprar um copo desses, medidor, do que uma balancinha. A massa está pronta. Olha, é uma massa, pessoal, que é um pouco quebradiça, tá? Só para mostrar para vocês. Não é aquela massa que tem elasticidade, que você vai ter facilidade em sovar. Misturam ela bem para que a manteiga agregue bem a farinha. E agora, então, vamos cortar a nossa goiabada. Deixa a massa aqui descansando, não precisa colocar na geladeira, porque se a gente colocar na geladeira, como é uma massa bem amanteigada, ela vai endurecer, aí vai ficar mais difícil para trabalhar. Então, é só o tempo de eu cortar a goiabada e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, peguei metade da massa, tá? Ela já tá um pouquinho mais maleável do que quando eu comecei a trabalhar. Então, se for um dia muito quente ou se você mora em uma região muito quente, convém deixar até um pouquinho na geladeira. Hoje, aqui não precisa, tá? Senão ela vai endurecer demais, mas aí você tem que ficar atento ao seu dia a dia. Entre 2 sacos plásticos, eu abri essa massa, ó. Não precisa ser muito grossa, delicadamente, porque é uma massa que ela fica quebradiça por causa da manteiga, tá? Não é muito fácil para trabalhar. Também não é difícil, mas é só ter um pouco de cuidado, tá? E aqui eu cortei os pedaços de goiabada. A gente vai colocar aqui, ó, no meio das massinhas. E aí a gente vira com um cortador. Se você não tem cortador, pode ser até com um copo, tá? A gente vai virar essa massa e vai cortar ela em formato de pastelzinho, pessoal. É um pastelzinho que a gente vai cortar, vai colocar assar. Ah, lembrando que o meu forno eu já liguei, tá? Então, aqui, ó, com o próprio saquinho plástico, a gente trabalha ao redor da goiabada para que fique bem fechada a massa, porque senão, quando assar, esse recheio pode sair para fora, tá? Você que tem fruta de goiaba, eu tenho a receita mostrando exatamente como fazer uma goiabada tipo essa aqui, ó, que fica muito gostoso. Então, aqui é bem fácil, ó. Só pegar o copo e ir cortando, como se fosse pequenos pasteizinhos, ó. Com um copo ou com um cortador, como você preferir e como você tem aí na sua casa, tá? Eu sempre digo que a gente tem que usar o que a gente tem em casa, o material que a gente tem. Dá uma leve arrumadinha nele e coloca na assadeira. Não precisa untar, porque é uma massa bem gordurosa, não há necessidade de untar a assadeira. Então, vou fazendo e logo, logo eu volto para mostrar para vocês. Quando fica muito grande a massa, deixa eu mostrar aqui, ó, tem bastante massa sem recheio, aí a gente coloca de novo e tira essa borda, ó.
Senão vai ficar muito maçudo, né? E a gente não quer comer massa pura. Sim, fica mais bonitinho. Então, a gente vai fazendo e já já eu volto para mostrar para vocês. E aqui estão. Olha que bonitinhos, pessoal. Os nossos pastéisinhos ou biscoitinho, como vocês preferirem. Só posso garantir que fica uma delícia. Forno aquecido, 180 graus, por uns 10, 12 minutos. E aí eu já volto para mostrar para vocês. 8 minutos e os nossos biscoitos ou pastelzinhos estão prontos. Olha que lindinhos. Agora eu vou retirar ele para fazer a finalização na bancada. E aqui estão. Olha como que fica bonito, pessoal. Ele tá quentinho ainda, bem assadinho, tá? Se você quiser deixar só assim, pode deixar à vontade, tá? Não é uma massa muito doce, mas tem a goiabada dentro, que equilibra a massa. Se você quiser finalizar, você passa ele no açúcar de confeiteiro, levemente, tá? Não excesso, só um pouquinho para dar um acabamento legal. E olha que lindo, pessoal. Eu vou passar eles aqui no açúcar e já já eu volto para mostrar para vocês. Mas olha só que bonito que ficou. E bem rapidinho de fazer. É uma receita pequena. Se você quiser aumentar, dobrar, triplicar, fique à vontade, tá? Então, vou continuar passando e já já eu volto para dar as dicas de como conservar esse maravilhoso biscoitinho. E olha que maravilha, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. A massa desmancha na boca, ó. Não precisa nem fazer esforço para ela quebrar. E olha a goiabada aí, gente. Quentinho ainda. Gente, esse pastelzinho é tudo de bom. Se sobrar algum, espere esfriar um pouco e coloque num pote devidamente fechado depois de frio, tá? Provavelmente não vai sobrar, só se fizer muitas receitas, porque é muito gostoso mesmo. Isso eu posso garantir para vocês. Então, era essa receita que eu queria dividir com vocês hoje, passar para vocês. Agora fica a minha receita com vocês. E lá na descrição vai ter todas as quantidades em peso e do ladinho eu vou colocar em xícaras, então. Mas lembrando, pessoal, sempre façam por peso, que é uma receita certa que vocês não vão errar. Eu mesmo, que trabalho há 30 anos na área, já errei alguma coisa fazendo em medidas caseiras. Então, eu não recomendo. Sigam o peso, compram uma balança, você vai ter para muitos e muitos anos. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.